parte de metalogênese, né? E fechando o mês de junho aí com uma apresentação aí, chave de ouro. Agradecer aí novamente a disponibilidade e a oportunidade de compartilhar o conhecimento, né, adquirido ao longo de tanto tempo aí, e com muitas orientações de pós-graduação. Atualmente a professora Helena, ela é professora da USP, né, e vem atuando nessa parte de metalogênese aí há bastante tempo, principalmente em depósitos IOCG e também em sequências carbonáticas, né. Conheço ela como referência na região de Vazante ainda, né, no mestrado e doutorado dela. Então, Lena, com você, muito obrigado aí pela participação, e aí depois da apresentação a gente abre para as perguntas e comentários. Muito obrigada, agradeço muito o convite, Gustavo, é um prazer fazer essa apresentação. Então, vamos lá. Bem, o Gustavo fez esse convite, eu fiquei muito agradecida, mas o título que ele propôs é um título bastante ambicioso, falar sobre entendimento atual e desafios em aberto. Infelizmente, eu não tive tempo para fazer uma compilação de tudo que tem sido feito em relação a esses sistemas, porque, como nós vimos ao longo dessas semanas, tem uma série de estudos novos e muita coisa muito interessante sendo feita, né? Não só pelos nossos grupos, eu falo pela USP, pela Unicamp, mas por vários outros grupos espalhados pelo Brasil. Então, é um grande desafio. Eu vou começar por onde seria o fim, porque geralmente os agradecimentos ficam para o final e às vezes a gente não tem tanto fôlego para fazer de uma forma apropriada. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos abriram as portas para poder estudar um pouquinho Carajás, começando pelo Fanton, no início da abertura da Mina do Sossego, e ao Benevide Aires, pelo início da produção do Sossego também, que nos possibilitaram iniciar esses estudos. E depois ao Fernandão, que já pela exploração também possibilitou que a gente conhecesse novos alvos ou depósitos. E eu gostaria de, agradecer em nome desses três, mas estender a toda a equipe de exploração com quem nós interagimos nos últimos anos e que sempre ajudaram as discussões, né, os debates. Bem, eu iniciei Carajás aqui pelas mãos do Roberto Xavier, né, quando eu estive na Unicamp, no período de 2004 a 2012, e depois quando fui para a USP. Então aqui é a turminha, né, que nos motiva a seguir em frente, nos motiva a ir seguindo, né, nosso objetivo é esse. Bem, quando a gente fala de Carajás ou de qualquer outra província mineral, eu acho que em várias apresentações que nós temos visto, foi falado sobre sistema mineral. E um aspecto que sempre me chama a atenção, que para nós é sempre visível falar de escala, de cráton, província, distrito, depósito, e essa atenção para não olhar só o depósito, olhar todas as escalas. Mas algo que me chama muita atenção é essa escala temporal. A gente pensar em eventos que resultaram numa pré-fertilização dessa província e que ocorreram muito antes daquele dado evento que nós estamos olhando. Então, pensando nessa concepção de espaço, de tempo, que a gente vai tentar organizar um pouquinho as ideias, né? Bem, esse mapa dispensa apresentações, só falando que a gente tem desenvolvido esses estudos com olhar nos depósitos, mas a partir de uma certa altura nós sentimos necessidade de olhar fora deles e também para o embasamento mesoarquiano, para entender um pouquinho dessa história de metamorfismo que é registrado. Por muito tempo se dizia muito dos granitos mesoarquianos com características de PTG, mas essa história metamórfica da província Carajás, ela tem sido pouco explorada. E, bem, tem uma tese do Delinardo, né, que caracterizou essas condições metamórficas
caracterizou as idades e as fontes, corroborando essa fonte cristal de mais de 3 bilhões de anos, ou seja, e características que nos levam a pensar em metamorfismo de alto grau, anatexia, que pode ser relacionada com uma colagem de um terreno, de um domínio Rio Maria, que é um domínio Carajás. Infelizmente, os dados de geofísica que são disponíveis, eles não permitem que a gente afirme que houve essa colisão. Nós vimos muitas discussões, tanto com os dados do João Mota, quanto também de Iago, e essa história ainda está para ser revelada. Mas por que isso é importante quando a gente pensa em OCG? Porque quando a gente pensa nessas grandes shear zones, que podem representar antigas estruturas, elas são descontinuidades profundas. E quando a gente pensa nesse sistema, a gente não pensa em estruturas que são condutos para fluidos, estruturas rasas, nós pensamos em estruturas profundas que têm uma conexão, inclusive, com o manto. Também vamos dar uma olhadinha nos Greenstone Belts, é uma outra tese de doutorado, e vimos que parte dessas rochas do Greenstone Sapucaí, elas têm características comuns a outros Greenstones, com pilos, rochas ultramáficas, com paragênesis de baixo grau, mas vimos também rochas que têm características de transição para face granulito, são rochas extremamente deformadas e que podem apontar para pedaços de peridotitos que foram obductados durante um evento colisional. Isso também pode ser uma pista para essas zonas de sutura. E descobrir essa história pode ser bastante interessante para pensarmos depois na bacia Carajás. É muito comum que se fale da origem da bacia Carajás, pensando num rift, numa bacia de Bek-Yak, mas em qual cenário evolutivo essa bacia foi desenvolvida? O que veio antes? É algo que é interessante pensar. E aqui eu trago um modelo, que é do Gustavo Mello, que é mostrando essa atividade relativa importante nessa bacia, associada às formações feríferas, vulcânicas máficas e félsicas, também foram datadas pela Carol Moreto, em 274. Essa perspectiva de que pode ter ocorrido uma mineralização genética ou tarde ou até tarde diagenética, vinculada ao grupo Igarapé-Bahia. Então, essa perspectiva nos mostra que eventos muito prévios em relação ao IOCG podem ter ocorrido e contribuído para a fertilidade dessa bacia também. Eu estou aqui na reunião. Um aspecto interessante, quando a gente olha essas imagens, na menção do Gustavo, é reparar o grau de preservação dessas rochas, como finas estruturas sedimentares ou estruturas vulcânicas são preservadas. Estamos falando no meio quase do sigmoide Carajás. Então, isso chama muita atenção, porque quando a gente tem as evidências da mineralização em OCG, essas feições elas são completamente obliteradas por um evento posterior. Outro aspecto que eu acredito que o Gustavo também tem abordado na apresentação dele são as características que esse sistema exalativo pode ter impresso nas rochas que são hospedeiras dos depósitos, como é o caso dos isótopos de turmalina, nos isótopos de boro e turmalina. Um aspecto muito interessante é que Roberto Xavier, em 2008, ele publicou um artigo que se tornou muito importante, apontando para a presença de isótopos muito pesados de boro, que poderiam ser interpretados como evaporitos marinhos, como interação com fluidos submarinos, fluidos exalativos, ou com carbonatos marinhos. E o Gustavo, na sequência desse estudo, também com o Roberto, ele deu uma nova interpretação, porque a técnica mais refinada de análises in situ
possibilitou fazer análises de núcleo e borda dos cristais de turmalina, mostrando que elas têm toda uma história aqui para contar, né? Desde um núcleo que tem essa assinatura de isótopos pesados, que é típica de água do mar ou de evaporitos, e uma borda que tem uma outra assinatura isotópica, mais leve. E amarrando com os dados geocronológicos, a interpretação possível é que os basaltos, hospedeiros das mineralizações, eles podem ter interagido com a água do mar nos sistemas exalativos e adquiriram uma assinatura isotópica de bóron mais enriquecida. E depois, quando os fluidos mineralizantes interagiram com essas rochas, eles imprimiram na turmalina essa assinatura mais pesada. E as bordas das turmalinas têm assinatura tipicamente magmática. Então, esse é um estudo que mostra essa evolução em múltiplos estágios, que é muito bem caracterizado em Carajás. Mas a gente não pensou as rochas da bacia, também tem um amplo evento magmático, e eu chamo sempre atenção para esse grande evento, porque num período relativamente curto, de estamos falando de bilhões de anos, 2,76 a 2,74, nós temos evidência de colocação de granitos, de charnoquitos, de gabros, de complexos máfico-tramáficos, a grande bacia Carajás, com rochas vulcânicas, tudo com uma idade muito próxima. Então, é um grande evento de fusão de rochas de origem mantélica, máficas, ultramáficas, e de origem félsica, granitos e rochas mais evoluídas. A Gilmara Feio, na sua tese, ela concluiu que esse tipo de magma granítico, especificamente, que ela estudou, é um magma que é colocado, os granitos do tipo A2, né? Eles são colocados tipicamente em zonas de estresse, como zonas de cisalhamento, no limite de domínios arqueanos. E que isso é bastante interessante, porque ela também fez uma conexão com áreas de exumação de granulitos mesoarqueanos, que são conhecidos em Carajás. Então, novamente, tem essa questão de em que momento esses granulitos foram exumados, porque isso pode ser relacionado com um estágio de extensão pós-colisional, um estágio de transição de um ambiente orogênico para pós-orogênico, no neoarqueano. E isso tem uma série de consequências quando a gente pensa em metalogênese em Carajás. E é justamente um ponto crítico. Gustavo fez esse questionamento sobre questões em aberto. Essa, eu acho que é a questão mais crítica. Ou seja, entender qual o ambiente tectônico é possível para Carajás. Nós temos várias propostas na literatura em termos de IOCG, que eu trago aqui, desde os modelos de um ambiente intracratônico, com ascensão de plumas mantélicas, um limite de crátons, a extensão intra-arco, o interplay de uma pluma no ambiente de subducção, que é o modelo de Betz, ou ainda um ambiente de subducção que causou metasomatismo do manto, e depois nós temos o evento de delaminação com erosão de parte da litosfera, possibilitando a ascensão da litosfera, da astenosfera, e um evento de fusão de manto e de crosta bastante significativo. Esses dois últimos são especificamente Crolympic Dam e são baseados em toda a arquitetura litosférica como ela é compreendida com base na geofísica. Então são modelos que têm toda uma fundamentação e é onde eu espero que a gente possa chegar em Carajás, né? Entender essa arquitetura da litosfera, porque aí nós vamos entender quais são as grandes estruturas às quais esse sistema IOCG, que é um sistema de raízes profundas, está conectado. Então, vamos dar um pouquinho, mudando aqui a escala, olhar um pouquinho os depósitos, começando pela parte sul, pelo cinturão sul, e esse papel que as zonas de cisalhamento têm como condutoras ou como canais para a circulação de fluidos hidrotermais.
Quando a gente fala dessa parte sul, eu não quero dizer que todas as rochas são miloníticas e são associadas a shear, mas nós temos grandes corredores e rochas mais preservadas, como em toda a zona de cisalhamento, né? E com isso a gente tem alteração hidrotermal, que tem um caráter um pouco mais regional, em geral com alteração sódica, com muita escapolita também associada, e tanto em rochas félticas quanto em rochas máficas. E essa quantidade de escapolita, ela chama atenção, porque ela mostra que um fluido com cloro circulou em grandes áreas. Porque a escapolita é essencialmente um mineral que tem cloro na estrutura, que tem um raio atômico muito grande e que só entra na estrutura cristalina de um mineral se esse fluido for muito saturado em sal, que é o caso do que a escapolita parece mostrar. Então, isso chama atenção, porque um fluido com cloro, um fluido com sal, ele tem a capacidade de transportar metais, transportar cobre, transportar ferro, transportar ouro, e isso em larga escala. É um fluido que tem essa eficiência. Isso não quer dizer que esse fluido vá formar um depósito mineral, porque esse fluido tem que ser altamente concentrado para algum lugar onde haja uma armadilha. Se esse fluido não for altamente concentrado, vai haver uma dispersão desse conteúdo metalífero, que é um cheirinho de cobre aqui e ali, e isso não gera depósito mineral. Então, quando a gente olha o sossego, a primeira ideia que nós tivemos do sossego foram os estudos iniciais em Carajás, foi de um depósito que tinha uma associação de alterações hidrotermais associadas com nível crustal, distintos, né? Então, o sequeirinho associado com alteração sódico-cálcica e cálcica-férrica muito forte, e o sossego com a alteração potássica e clorítica, hidrolítica, melhor desenvolvidos. Só a morfologia desses corpos de minério mostra que eles têm uma história distinta, né? O sossego é um type vertical de brecha, enquanto o sequeirinho tem um controle estrutural extremamente importante. E quando a gente olha o sequeirinho, é extremamente interessante essa associação magnetita-apatita, que é típica de raízes de sistema em OCG em outras partes do mundo. Mas quando a gente olha o sequeirinho, ela está muito próxima espacialmente ao minério. Então é um sistema profundo. Essa é a primeira ideia, né? Que a gente tenha essa apatita, actinolita, magnetita, e por fim as brechas, ou fragmentos dessas fases, num sistema relativamente profundo. E quando a gente olha as idades, esse é o trabalho da tese da Carol Moreto, a gente tem essa ideia de que é um depósito relativamente profundo, formado no Neoarquiano, em 2,7, 2,68 bilhões de anos. Um aspecto interessante, vou aguardar essa idade, é que essas fotos também são do sequeirinho. E elas são fotos que mostram claramente que nós temos um sistema sobreposto rúptil, com albita, com epídoto, com clorita, com hematita. Temos aqui na última foto à direita, inclusive, um veio aqui de albita, será um albitito, cortando essas zonas alteradas. Isso é muito tipicamente visto em depósitos que têm um overprint paleoproterozoico. E fica aí a dúvida para ser testada, né, se é um overprint de 2,1 bilhões de anos ou de 1,88. E o sossego. Mesmo que esse sistema, ele não é estritamente ligado ao corpo sossego, né? O sossego a gente tem uma polarização, mas não necessariamente aquele padrão de fraturamento, de brechação. Aqui nós temos brechas com clastos da rocha granítica, do granito granofírico visível, estruturas de preenchimento com uma matriz hidrotermal, incluindo a calcopirita.
E isso é interessante, porque temos também veios horizontais a partir desse pipe vertical, e é uma estrutura que chama muita atenção. Eu acho que aqui é um ponto que ainda tem que ser melhor entendido. Esse pipe vertical, como ele foi originado? Nós temos zonas mais profundas embaixo, que são conectadas aqui, né? Tem magnetita lá embaixo, ela está cortando a magnetita neoarquiana, ou é um outro sistema? Esses também são os dados da Carol, mostrando que existe aqui um evento hidrotermal importante de 1,88, que foi atribuído à idade dessa mineralização. Então, como que pode ter se formado esse pipe de brecha? Eu deixo aqui a questão, não há uma resposta. Mas uma das formas para esse tipo de pipe de brecha é quando a gente tem uma sobrepressão de fluidos. Os voláteis, eles excedem a pressão litostática, que é aquela da coluna de rocha. A gente tem uma expansão desses fluidos e tem uma explosão. Isso pode ser facilitado pelas fraturas, por shear, gerando a brecha, o pipe vertical e os veios horizontalizados, né? Mas isso é típico de brecha magmática hidrotermal. Seria o caso? Quando a gente olha os dados isotópicos, os dados de fluidos, tanto para o sequeirinho quanto para o sossego, pensando agora que eles têm diferentes idades, né? É muito interessante pensar que o sequeirinho, ele tem características no início, com aquela alteração com actinolita, com magnetita, de participação de fluidos muito quentes e com assinatura tipicamente magmática. São fluidos que atingiram mais de 500 graus. E quando a gente olha o sossego, naquelas brechas, a actinolita e a magnetita presentes nas brechas, elas foram formadas por fluidos com 460 graus e com a mesma composição magmática. Então, essa é uma outra questão, porque geralmente a gente fala um sistema mais raso, mais frio. Não é um sistema mais frio. Os fluidos, eles inicialmente eram muito quentes. Eles se tornaram frios. E nos dois casos, tanto no sequeirinho quanto no sossego, junto com a calcopirita, ocorrem minerais que indicam que houve um decréscimo da temperatura e indicam que houve uma mistura de fluidos, que é um mecanismo extremamente eficiente para desestabilizar aquele transporte dos metais em complexos cloretados. Então, será que temos fluidos altamente canalizados e mistura com fluidos superficiais? Se temos isso demonstra que temos um outro fator que tem que ser compreendido, o estrutural. Quais estruturas permitiram essa circulação de fluidos descendentes também no sistema, além dos ascendentes que chegam com sobrepressão e podem estourar a rocha, né? Mas tem esse fator dos controles estruturais que tem que ser muito bem estabelecidos. Temos aí a contribuição do Fábio Domingos também nesse sentido. Outro aspecto que também é mais uma dúvida, eu não quero só reapresentar os dados, estou aqui brincando de colocar, talvez, a gente não tem muita chance de fazer isso, geralmente a gente vem, olha, esse dado mostra isso, né? Mas eu sempre tenho dúvidas sobre os dados, essas dúvidas que eu vim trazer hoje. Temos aqui dados de inclusões fluidas, que são da tese do Emerson Carvalho, orientado pelo Roberto, e tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. Os dados mostram fluidos altamente salinos, muito quentes, misturando com fluidos mais diluídos, de baixa salinidade, e mais frios. Então, são regimes de mistura de fluidos. Mas por que nós temos trends tão semelhantes em 2,7 e 1,88? Porque é algo que eu acho que aqui pode ter alguma pista de algo que ainda tem que ser melhor compreendido. Saindo do sossego e olhando um pouco em volta, nós temos uma série de depósitos, como o Jatobá, o Castanho, o Bacaba, que tem histórias muito interessantes também. Que é o caso do Jatobá,
tem alguns corpos mais ricos em pirrotita, com pentlandita associada, e outros corpos mais ricos em calcopirita. Algo que é muito interessante é essa presença do níquel no sistema. E outro aspecto que eu quero chamar a atenção é que essa foto à direita, onde a gente tem uma brecha que é muito parecida com as brechas do sequeirinho, exceto que a matriz é constituída por pirrotita, mas a mesma paragênese associada à foliação. Ou seja, olhando o conjunto dos testemunhos, parece que a mineralização ela foi se formando ao longo da foliação e em alguns momentos essa sobrepressão de fluidos ela conseguiu romper a rocha, né? Isso pode ser um mecanismo eficiente também para mineralização. Então, a gente tem aqui uma série de estágios de alteração hidrotermal e de mineralização, mas o que chama atenção é que também temos estágios de alteração vinculados ao desenvolvimento de uma foliação e estágios de alteração que são associados a estruturas rúpicas, são as últimas fotos à direita. Então, chama atenção a presença de magnetita e actinolita associada a pirrotita, biotita e clorita associada a um aumento da quantidade de calcopirita. Quando a gente olha isso, esse aqui é um perfil bem esquemático, né? A gente também tem temperaturas muito quentes para a formação da actinolita, da magnetita, dos corpos mais ricos em pirrotita, e temperaturas mais frias para a precipitação da calcopirita associada com muita clorita. E quando a gente olha os fluidos, compara aqui com o sequeirinho, Jatobá e sequeirinho, essas colunas vermelhas, elas indicam a composição típica de um fluido magmático. No sequeirinho, nós temos vários minerais que se formam a partir de processo de mistura. Eles não têm mais a assinatura tipicamente magmática, mas eles revelam uma mistura com um fluido mais frio, mais diluído. E esse trend, ele pode explicar por que a gente tem grandes depósitos, porque a mistura é muito eficiente. E partindo daquele pressuposto do sistema mineral, talvez esses frontes de mistura sejam mapeáveis. E isso pode ser um critério prospectivo extremamente interessante, que também tem sido usado na Austrália para se testar algumas hipóteses, né, de prospectivas. Já quando a gente olha o Jatobá, todos os minerais testados têm a composição, foram formados a partir de fluidos tipicamente magmáticos. Nós não temos, mesmo associados ao estágio com clorita, evidência de mistura de fluidos. Um sistema que não tem grande mistura, talvez não seja um sistema muito capaz de gerar grandes reservas de cobre. Mas ele deveria ter altos teores, em teoria, né? Mas talvez a gente falte um mecanismo eficiente de precipitação de metal. Quando a gente olha o castanho, ele é muito parecido com o Jatobá em termos de alteração hidrotermal, novamente em termos de evolução dos fluidos. Temos fluidos magmáticos com temperaturas que excedem 500 graus e hipersalinos com salinidades variando de 24% a 42% do NaCl e composição isotópica tipicamente magmática. Novamente, sem a evidência de participação de fluidos, com muita escapolita, com muita biotita, actinolita, magnetita. Tem uma questão aqui que eu gostaria de colocar, que nós temos esses depósitos hospedados por rochas vulcânicas muito bem preservadas. São basaltos amidoidais, são riolitos. Essas rochas, elas denotam que o nível crustal de formação desses depósitos não foi um nível profundo. Então, quando a gente olha só a alteração e fala isso é uma alteração de nível crustal profundo, isso não é condizente com as rochas. Então, é muito mais, talvez, provável que o que a gente esteja falando são de fluidos muito quentes, ascendendo e chegando no nível crustal mais raso.
Um aspecto muito interessante é o estudo que o Roberto Xavier fez sobre halógenos, que mostrou que a castanha tem uma composição que pode ser entendida como tipicamente magmática, mas o sossego mostra esse trend de mistura por uma outra ferramenta, que seria a mistura de fluidos magmáticos e fluidos que seriam a água do mar evaporada, seriam fluidos que refletem essa curva de evaporação da água do mar. Eu acho esse estudo extremamente interessante. Espero aí que, não sei se Roberto ou outras pessoas aí possam retomar e fazer isso com grau de detalhamento, porque isso nos dá muitas pistas de como foi a evolução desses fluidos, né? E um aspecto, então, que fica também pelos dados dos fluidos do castanho é que quando a gente calcula a pressão pelas inclusões fluidas, são pressões muito altas. Então, mas isso não é correlacionado com a profundidade, ou seja, não é a pressão hidrostática, é a pressão de poro, indicando novamente um sistema de fluidos, de sobrepressão de fluidos, né? Então, a gente está pensando aqui mais nesses centros hidrotermais de fluidos muito quentes sob pressão. Quando a gente olha a química da magnetita do jatobá, uma coisa interessante é que esses gráficos eles mostram um grande espalhamento de dados, né? Mas se a gente olha só o jatobá, o sequeirinho e o sossego, por exemplo, no gráfico C, a gente vê que esses dados plotam justamente na transição do que seria o campo de uma magnetita magmática para uma magnetita hidrotermal. Isso não quer dizer que esse depósito tenha se formado nessa transição. Quer dizer que as temperaturas eram tão altas quanto aquela da transição magmática ao hidrotermal, por volta de 600 graus, né? E quando a gente olha no gráfico acima, os dados do sequeirinho amarelo, do sossego do jatobá, ele sobrepõe com os dados de campos de sistemas magmáticos hidrotermais de alta temperatura, como aqueles do tipo pórfiro, e os sistemas de magnetita apatita, que seriam as raízes, né? Então isso é interessante, porque enquanto no Liquidan, essas zonas profundas com magnetita apatita, com actinolita, elas são as zonas estéreis, em Carajás elas são zonas férteis, são zonas propícias. Então, entender essas diferenças eu acho que é um ponto bastante importante. Bem, com tudo isso, no sul, tem essa história neo-arqueana que é bastante interessante, mas também existe aqui uma série de evidências de um evento triassiano, orosiriano, que sobrepôs essa história neo-arqueana. E aqui é um exemplo do borrachudo. Eu sei que o Borba tem uma série de evidências desses eventos que nós vamos falar aqui, né? É o evento do Paleoproterozoico. No lado esquerdo, a gente consegue ver um padrão de alteração hidrotermal, com muito anfibólio, com muita brunerita, magnetita, que é típico do que a gente vê no neo-arqueano, nos EACGs neo-arqueanos. E do lado direito, a gente pode ver um sistema rúptil com muita albita, com feldspato potássico tardio, que geralmente é adulário, clorita e, por vezes, também hematita associada. A mineralização pode ocorrer nos dois eventos. A ABC seria o sistema mais inicial, e D, E, F seria o sistema mais tardio associado com essa albitização tardia, que parece ser bem diagnóstica aí desse overprint, né? Com calcopirita, magnetita, minerais de cobalto. Tem uma datação de um mineral na borda de um veio com estruturas rúpteis, que é um veio com titanita muito grossa, associada com essa albita tardia e cortada por calcopirita.
tem uma idade de 2,01 bilhões de anos. É uma idade estranha porque, primeiro, é uma idade concordante, parece ser a idade de cristalização dessa titanita, não tem nenhuma perturbação, não tem perda de chumbo. Titanita, ela pode reagir com fluidos tardios e mudar, mas a gente não tem evidência de resetting parcial aqui. Então, parece realmente ser a idade de cristalização da titanita. Então, esse order print está associado com o quê, né? A gente tem, nesse depósito, um estudo de inclusão estudo de inclusões fluidas. E o que é interessante é que nós estudamos os fluidos na parte do Neoarqueano e na parte do Paleoproterozoico. Mas assim, espero que tenha sido. Uma característica interessante no sistema controlado por estruturas dúcteis é a presença de fluidos com CO2. E isso chama bastante atenção, porque para todo mundo que estuda inclusões fluidas, quando a gente tem CO2 presente, isso é um forte indicativo da presença de fluidos metamórficos. É só a gente pegar qualquer depósito de ouro orogênico e a gente vai perceber que tem muito CO2 no sistema, né? Então, isso pode indicar reações metamórficas. Mas, no contexto geológico desse depósito, nós temos basaltos e formações ferríferas do grupo Grão-Pará, sem qualquer evidência de metamorfismo. Então, se são fluidos metamórficos, são fluidos profundos. A outra possibilidade são salmouras, fluidos ricos em CO2 e salmouras do manto, esses fluidos que podem acompanhar o vulcanismo, ou ainda desmistura de um fluido magmático, assim, uma origem mais crustal. Como a gente pode avançar para entender a origem desses fluidos? Uma das formas é tentar estudar a presença de melt inclusions, aquelas inclusões de magmas, de um fluido muito original, muito primitivo, que ficou aprisionado nessas rochas. Então, acho que é um próximo passo. Isso é feito em depósitos tipo pórfiro, mas eu nunca vi um estudo em OCG sobre isso. Então, é uma fronteira interessante. Então, nesse depósito, temos registros de 2 sistemas de fluidos, um com presença de CO2, que é o primeiro evento inicial. Não temos idade, mas a ideia é de que ele seja da mesma idade do sequeirinho, e um evento mais tardio, de 2,01, com mistura de fluidos, com muito fluido mais diluído, mas sem evidência de CO2. O Bacaba, ele é interessante porque ele mostra esse mesmo padrão de evolução de fluidos, tanto pelas inclusões quanto pelos isótopos, mostrando interação com fluidos diluídos, com fluidos magmáticos. Mas o Bacaba, ele é um depósito que também tem a evidência daquela albita tardia, clorita, hematita e musquetovita, que é uma associação bastante interessante. E o feldspato potássico nos veios tardios também é adulário. Então, aqui a gente tem essas evidências de um padrão de sobreposição de um evento bastante tardio, que é destacado pelas fotos E e F, principalmente. E é interessante porque, antes mesmo da caracterização dessa alteração bastante tardia, a Carol, ela identificou essa idade de 2,05, né? Mas na mesma amostra que ela identificou a idade neoarqueana, mostrando a sobreposição desses eventos. Foi justamente essa amostra A aqui que foi datada, a monazita, e que ela obteve essas 2 idades. Então, quando a gente olha o quadro dessas idades aqui, a gente tem evidência, então, de um evento hidrotermal que pode ser importante, de idade aí, relacionada à orogenia transamazônica. Agora, essa idade 2,01, ela é uma idade muito nova para essa colisão, né? Eu destaquei o intervalo do Felipe, e o Felipe
é alguém que contribuiu bastante aí para mostrar a importância desse evento, né? Mas o 2.01 ele é bem tardio. Mas no Bacajá existem registros por argônio de idades que vão de 2.1 a 1.97, associadas com estruturações mais rúpteis, que seria a fase já de resfriamento, de colapso do orógeno Carajás-Bacajá. Então, talvez seja esse momento mais rúptil que esteja sendo registrado lá no sul, né, no cinturão sul do cobre. Bem, agora vamos dar lá um pulinho para a parte norte. É a parte talvez mais instigante, né? Tem uma geologia belíssima, mas tem padrões de alteração muito diferentes. E tem uma história que eu acredito que ainda tem que ser melhor compreendida, em termos de deformação, em termos de evolução. Então, vou falar um pouquinho do Furnas, não com detalhe, porque a gente ainda está juntando aqui as peças, mas ele tem uma história de alterações hidrotermais bem caracterizadas, com granada, com grunerita. Grunerita substitui a granada claramente, com muita magnetita, que oblitera a foliação pretérita. Então, essa magnetita ela chega depois concomitante já depois do desenvolvimento dessa foliação, e os sulfitos. Um aspecto interessante é que tem quartzitos e formações ferríferas que compõem as rochas hospedeiras desse depósito, que são melhor, talvez, caracterizadas no seu setor noroeste, né? E essas rochas foram datadas pela Maíra Alves, tentando estabelecer aí as proveniências, né? E ela obteve várias idades concordantes, desde 3,5 bilhões de anos, são idades, mas isso fica um ponto isolado, acho que não sei se a gente deveria considerar, mas de 3,2 até 2,70 bilhões de anos. Chama a atenção aqui que esse 2,70 é uma idade muito nova como fonte. Estamos falando de uma rocha sedimentar que não seria grupo de Pacaiunas. Ela seria mais nova, né? Ela seria o quê? Águas Claras. Tem alguns trabalhos que já cogitaram isso, né? De ser uma sequência mais nova. Mas eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. E quando a gente olha esse grupo de cristais de zircão, eles foram separados pelas populações. Temos poucos cristais com zonamento oscilatório preservado, seria esse mais à direita, e vários outros no qual essa assinatura ígnea da fonte foi obliterada. Então fica essa questão, se essa população mais nova, e algumas das outras depois, olhando com cuidado, evidenciam mecanismos de dissolução, reprecipitação, que seria causado por um overprint hidrotermal. Então, isso só me leva a chamar atenção a questão de, mesmo num estudo geocronológico, que talvez tenha uma contribuição importante para o arcabouço geológico da província, se a gente não olhar, não ficar atento para o processo hidrotermal, talvez as conclusões não sejam tão precisas. Então, eu acho que esse cuidado ele vai ter que ser cada vez mais presente, né, no olhar desses dados, né? E o granito Furnas, ele é um granito muito alterado, com alteração sódica, potássica, com feldspato potássico e biotita, com silicificação. No seu setor norte, ele é um pouco mais preservado, e foi amostras desse setor que foram datadas também pela Maíra. Eu sei que o Borba também datou, eu não cheguei a conversar com ele, não sei se as idades são coincidentes, mas a gente tem aqui uma idade de 2,86 bilhões de anos. Isso é ou Xingu, né, ou granitos associados com aqueles granitos que resultam da fusão dos gnáceos, migmatitos. Temos um grande conjunto aí de granitos mesoarqueanos.
Então, lá na parte norte do cinzento, nós temos várias evidências de que existe embasamento. Parte dos depósitos se formaram nesse embasamento, assim como a parte sul, como o Bacaba, como o Sequeirinho, também se formaram a partir de rochas mesoarqueanas. Maíra também datou um veio pegmatítico, mas infelizmente aqui temos uma idade bem ruinzinha, né, com poucos cristais, uma idade discordante, mas uma idade de 2,38 bilhões de anos. Então, chama atenção essa história do depósito Furnas, porque quando a gente olha com cuidado, vários minerais têm mais de uma geração e mais de uma foliação. Então, a gente tem granada pré-sim, após-cinemática em relação a uma foliação milonítica, temos evidência de uma foliação pretérita. Então, aqui cabe ao que nós estamos tentando desenvolver agora, um estudo microestrutural mais detalhado, acoplado à geocronologia por esses microdomínios. O que essa granada guarda tem algum mineral datável, né, nos porções mais pretéritas dessa história, para a gente tentar recuperar. Mas uma coisa que é evidente é que a gente tem uma foliação que é sobreposta pelo evento IOCG. E então, que foliação é essa? É uma foliação metamórfica? Não sei. E se for uma foliação metamórfica, será que essa sequência vulcano-sedimentar aqui seria do novo? Não parece ser isso que os quartzitos nos contam, né? Quando a gente olha a mineralização do Furnas, além daquela mineralização tipicamente OCG com magnetita e calcopirita, nós temos sistemas também separados entre um sistema que é controlado por estruturas dúcteis rúpteis, com muita bornita, com quartzo e albita, e temos um sistema ainda mais rúptil, associado com muita hematita, com fluorita, e estamos ali do ladinho do granito cigano, né? Então, será que temos 2 eventos aí de overprint? É outro aspecto aí que chama atenção, né? Isso parece ser comum nos depósitos, contar essa história de evolução da província, né? Desde o 2,76, o evento de 2,7, que é uma idade bastante interessante, porque ela é próxima do magmatismo, mas não é a idade do magmatismo, o 2,1 e o 1,8. Parte dessas idades foram registradas no trabalho belíssimo aqui da Poliana, que mostra que tem um evento hidrotermal de 2,7 bilhões de anos, 2,72 na verdade, e tem também um evento hidrotermal de 2,5. Onde estaria a mineralização principal aqui? É interessante, porque por muito tempo se pensou que a idade de 2,57 era a idade da metalogenia do cobre em Carajás. E parece que a história é um pouco mais complexa. E entender quais são os eventos realmente importantes para a geração dos maiores depósitos passa a ser algo crítico, né? E quando a gente fala de maiores depósitos, Salobo, né? E Salobo tem essa história de uma evolução com muita granada, grunerita, que é registrada no Furnas também, com um minério muito rico, com bornita, calcocita. E o Gustavo, quando começou a estudar o Salobo, ele queria mostrar que essa idade de 2,5, ela, na verdade, era uma idade de resetting do sistema, era uma idade... Ele esperava encontrar o 2,7 que Carol encontrou lá no sul, mas ele encontrou novamente essa idade no granito, e depois encontrou uma idade um pouco mais nova em monazita, mostrando que esse evento de 2,5 ele é muito importante no corredor cinzento, né? E eu acho que fica aí ainda essa questão em aberto de esse evento de 2,5, ele parece chegar depois de um evento de alta temperatura, talvez anterior, de 2,7. Quando a gente olha os fluidos, tanto no Salobo, aqui
principalmente no Salobo, a assinatura também é magmática. No Igarapé Bahia, os minerais analisados, o carbonato, o clorito, eles são aqueles tardios que evidenciam mistura, mas a turmalina também é formada a partir de fluidos magmáticos. O Furnas, comparando com esses depósitos, ele tem uma assinatura magmática, que novamente essa coluna em vermelho mostra aquela composição magmática, né? O que sai dessa composição magmática, indo um pouco para fluidos mais diluídos? A composição isotópica dos fluidos em equilíbrio com quartzo tardio, com clorita e com carbonatos, que são as fases mais tardias encontradas nos sistemas mais rúpteis. Mas chama atenção que a hematita e o quartzo do sistema rúpteo mesmo, aquele que talvez seja relacionado ao cigano, tem assinatura magmática. Bem, então, concluindo aqui, colocando mais dúvidas do que respostas, né? No Neo-Arqueano, nós temos registro aqui de um evento IOCG importante, em 2.7, que está associado às zonas de cisalhamento, e é um evento que pode dar um evento magmático extremamente importante. Então, quando a gente tem níquel no Castanha, níquel no Jatobá, talvez isso não seja estranho, porque temos dois macrotraumáticas, temos sistemas de magma sendo gerados sincronicamente, de envolvimento de fluidos com essas rochas, né, distintas. A questão aqui é que esses sistemas que são associados a fluidos muito quentes, ultrapassando 500 graus, e Maria Emília tem mostrado em outras áreas, como no GT34, fluidos que excedem essas temperaturas, que podem ser a parte, né, inicial da ascensão de um fluido, que é tão quente que não tem condições sequer de precipitar o cobre ainda, apenas o níquel. Quando a gente tem essas situações, a gente tem que ter conexão com estruturas profundas. Então, são reativações de estruturas que são translitosféricas. Isso é comum no limite de blocos tectônicos. Então, onde são esses limites? Isso é um ponto crítico, né? Um aspecto que eu acho que ficou claro nós temos muitas evidências da participação de componentes magmáticos no sistema. Sempre fugimos um pouco disso. O Gustavo, quando começou a sua tese, a gente sempre falava muito em interação fluido-rocha. O fluido tem essa composição porque ele interagiu com rocha ígnea. Mas ficou evidente, porque a composição isotópica não é de um fluido que interagiu com a rocha, então tem todo um trend de interação. A composição cai no campo magmático, então não tem por que negar. A composição do enxofre, a composição dos fluidos, e são sistemas com fluidos superaquecidos e sob pressão. Temos um evento extremamente importante em 2.58, 54, 45, que é o trend do cinzento, né? Inclusive com muito flúor associado, né? A gente tem o cloro muito importante no sul e o flúor muito importante no setor norte. São dois ligantes extremamente eficientes. Temos esse overprint do 2.1, que pode estar associado com a colisão do Bacajá, mas pelo menos no sul ele está associado com estruturas rúpteis e não com evento metamórfico. E tem esse evento de 1.8, né, que pode ser relacionado aí com a colocação dos granitos, pode ser associado com a história do Atumã, pode ser associado com sistemas magmáticos hidrotermais das províncias adjacentes, onde temos pórfiros e ecotermais associados, como o Iriri, Xingu, Tapajós. Essa também é outra talvez interface interessante aí para ser abordada. Então, acho que é isso. Gostaria de agradecer muito e peço desculpas aí por exceder um pouquinho o tempo, né?